Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Hoje nós vamos estudar sobre as repetições baseadas em testes. Na última aula nós estudamos sobre as repetições baseadas em contagem, né? As repetições contadas, e hoje nós vamos estudar essas baseadas em testes. Eu trago aqui um dos slides que eu usei na aula passada, somente frisando que tanto as estruturas contadas quanto essas baseadas em testes, elas permitem que nós reutilizemos um determinado trecho de código, né? Ou seja, nós vamos fazer com que um determinado trecho de código seja repetido, tá? E aí, hoje introduzindo esse novo tipo de repetição, a repetição baseada em julgamento, baseada em teste, né, ou em condicional, tá? Frisando também novamente que tudo aquilo que nós já estudamos em algoritmos, desde os tipos de dados, operadores, variáveis, expressões, decisão, repetição contada, agora repetição baseada em julgamento, tudo isso nos ajuda a resolver uma série de problemas. Na verdade, se constitui prática comum na construção de algoritmos. Muitos algoritmos contêm, se não todas essas ferramentas que foram apresentadas, uma boa parte delas, tá? Também, eu acho que comentei na última aula que as estruturas de repetição, elas também são conhecidas como laços, né, no sentido de que ele fica ali dentro é, de um número de linhas, ele fica se repetindo, né, como se tivessem ali enlaçadas mesmo, tá? Um laço baseado em testes, diferentemente dos laços baseados em estrutura contada, ou seja, da repetição contada, o laço em teste, a estrutura de repetição baseada em testes, é controlada por uma expressão booleana, ao invés do incremento de uma variável, certo? Na estrutura contada, nós temos ali uma repetição que ela é realizada em virtude de um número X de vezes, né? Que isso é controlado pela partida, né? Pelo valor mínimo e também pelo valor máximo, ele fica incrementando. Eu lembro que nós estudamos também na aula passada que nós podemos mudar esse passo. Nós podemos, ao invés de incrementar de 1 em 1, incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, nós podemos mudar o passo, né? Controlá-lo. Da mesma forma como nós podemos trabalhar decrementando. A mudança de passo nos ajuda a decrementar, né? Aqui, nas repetições baseadas em testes, nós trabalhamos com a avaliação de uma expressão booleana. E aí vem a diferença. Nós temos duas estruturas, a estrutura enquanto e a estrutura repita. E a temática é bem assim, enquanto essa expressão aqui retornar verdade, qual expressão? I menor ou igual a 10, tudo que estiver entre um enquanto e um fim enquanto será executado, certo? Exceto se não houver uma instrução interrompa. Mais tarde eu explico isso. Então, via de regra, enquanto essa condição que está aqui, ó, entre as palavras enquanto e faça, enquanto a expressão que estiver aqui, ela for verdadeira, tudo que estiver entre o enquanto e o fim enquanto será executado. Então, lendo esse algoritmo aqui, algoritmo enquanto, declarando variável i do tipo inteiro, início, e recebe 1. Ele já começa valendo 1. Aí ele vem, enquanto i for menor ou igual a 10, faça. O i recebe o i mais 1, fim enquanto. Na execução, nós veremos que ele começa em 1, ele vem aqui, primeira execução, entrada no enquanto. O i é menor ou igual a 10? É, porque ele vale 1. Então ele vem para a linha 6, incrementa o i, que passa a valer 2. Fim enquanto, volta à linha 5. O i valendo 2 é menor que 10? Sim. Incrementa, fim enquanto, volta na linha 5. Ele vai fazer isso até o número 10. Depois que chega no número 10, porque é igual a 10, né, ele vem, imprime, incrementa novamente, fim enquanto, volta na linha 5. O i vale 11, ele sai da estrutura, certo? Essa outra é a estrutura repita.
muito parecida, enquanto a estrutura enquanto testa no início, a instrução repita, ela testa no final, né? Então, da mesma maneira, ela vai fazer e recebe um, repita. Repita o quê? A linha 6 e linha 7. Até quando? Até que o i seja igual a 11 ou maior que 10, né? E ele vai fazer isso. E recebe um, repita. Escreve um, incrementa 2. Escreve 2, incrementa 3. Escreve 3, incrementa 4. Vai fazer isso. Até que ele escreve 10, incrementa 11. I é igual a 11, fim algoritmo. Tá? Bom, cada iteração de um laço está associada a um teste que será responsável pela finalização ou continuação desse. Nesse caso aqui, ó, enquanto o i for menor ou igual a 10, se for verdade, ele continua. Aqui, na instrução repita, se o i for igual a 11, ou seja, se for verdade, ele para, certo? Nos laços com contador, esse teste está embutido na própria estrutura. Ele consiste em verificar se o contador já alcançou ou ultrapassou o limite superior. Ou seja, mesmo na instrução para, ele faz esse tipo de teste. Há, entretanto, laços onde tais testes são explícitos dentro do controle do usuário, né? Ou seja, dentro do controle do programador, e aparecem como expressões booleanas. A primeira delas, ou seja, a primeira dessas estruturas de repetição baseadas em teste é a estrutura de repetição que faz o teste na entrada, ou seja, aquele que testa no começo de cada iteração, né? Entrou na linha 5, enquanto ele faz o teste. Se esse teste resultar em falso, ele nem continua, ele já pula direto para o fim algoritmo, nesse exemplo que a gente está estudando aqui, ó. O bloco encapsulado é repetido diversas vezes, o bloco entre o enquanto e o fim enquanto. Antes de cada iteração, a expressão booleana, a entrada, é avaliada, né? Ou seja, a expressão booleana que está aqui, ó, antes da entrada, ela é avaliada. Se o valor for verdadeiro, significa que a próxima iteração deverá ocorrer, do contrário, o laço deverá encerrar-se. Olha só, enquanto o i for menor ou igual a 10, se i valer 1, ele vai entrar, vai dar fim, vai incrementar fim enquanto volta, porque hora que der falso aqui, ele pula o enquanto e vai para o fim algoritmo, tá? Nenhuma instrução do bloco é executada se na primeira avaliação o resultado for falso, como eu expliquei para vocês. Aqui, ó, se o i, por exemplo, aqui fosse colocado como 11, quando vem para a linha 5, o i é menor ou igual a 10? Não, o i é maior que 10. Então ele nem entra, ele já sai do laço, certo? Ele contorna e já vai para o fim algoritmo. Veja esse algoritmo aqui. Ele vai realizar 10 iterações, né? Ou seja, linhas 6 e 7 serão repetidas, enquanto a condição da linha 5 for satisfeita. E o que esse algoritmo faz? Vocês muito mais importante ou tão igualmente importante que fazer o algoritmo, procurar ler e entender um algoritmo pronto é muito importante também, tá? É uma outra forma de você demonstrar conhecimento acerca de algoritmos. Então eu tenho aqui algoritmo enquanto, declara uma variável i, inicia e recebe 1, ou seja, primeira execução, primeira linha do algoritmo é a atribuição de valor à variável i. Aí vem, enquanto i for menor ou igual a 10, faça, escreva i. Aí ele imprime aqui, ó, nesse caso, 1. Incrementa, i, que valia 1, passa a valer 2. Vem aqui para o enquanto novamente. Linha 5. O i é menor que 10? É. Menor ou igual a 10? É. Então, escreva, incrementa para 3. É menor ou igual a 10? É. Escreva, incremente para 4. É menor ou igual a 10. Ele vai fazendo isso até que ele chegue aqui no i, que valia 9, vale 10. O i é menor ou igual a 10? É. Escreva o 10. Incremente para 11. O i é menor ou igual a 10? Não, ele é maior. Ele é 11. Então, ele sai do enquanto fim algoritmo. Entenderam? Deixa eu frisar para vocês. Eu acho que nas últimas aulas eu comentei sobre loop infinito, né, o loop sem saída. Eu não sei se eu comentei. Mas veja, a linha 7, essa linha aqui, ó,
Porque em tese, uma vez que o compilador ele entra na instrução de repetição, ele vai ficar repetindo nessa que é baseada em teste até que algo aconteça, certo? Se algo diferente não acontecer, ele vai ficar repetindo. É claro que, hora que o processador detecta esse loop infinito, ele dá um erro, ele vai impedir essa execução, senão o computador vai ficar ali ad eterno executando isso. Mas essa linha 7 ela é muito importante para fazer com que a condição se movimente. Ele muda a variável, muda a avaliação da condição e o algoritmo tem condição de se mexer. E aí você vai ver, aí ele vai, na verdade, avaliar se sai ou se continua a execução. Se faltar essa linha 7 nesse exemplo que nós estamos estudando aqui, nesse momento, se faltar ela, entre loop infinito, e aí o algoritmo ele simplesmente fica executando um bom tempo até que estoure erro, né? Então eu anotei, sem ela o laço entra em loop infinito, ou seja, loop sem saída, né? Se na entrada, primeira execução da linha 5, a condição avaliada resultar em falso, o laço não iniciará a execução. Olha aqui, aquilo que eu estava explicando. Eu coloquei 11, vocês podem copiar esse algoritmo e executar, ele vai dar esse erro. Esse erro não. Ele não vai entrar no loop, não vai imprimir, né? Simplesmente não vai imprimir. Olha só, nós podemos utilizar a estrutura de repetição baseada em testes para resolvermos problemas como esses que vocês estão vendo. Veja que esses problemas aqui são muito parecidos com aqueles que eu utilizei lá na repetição contada, tá? E foi, é claro, de propósito, para mostrar, primeiro, que há uma equivalência, né? Nós conseguimos montar problemas equivalentes e para que possamos utilizar cada uma das estruturas. Mas eu mudei algumas coisas aqui no enunciado que nos fazem pensar ou nos levam a concluir que nós vamos utilizar uma estrutura baseada em testes e não uma estrutura contada, né? O primeiro problema, olha aí, o primeiro indício de que a estrutura a se utilizar é uma estrutura baseada em testes é que a previsibilidade da quantidade de vezes de execução não é tão clara, certo? Não é tão clara. Olha aí, cria um algoritmo para ler a idade e sexo de vários candidatos. Então, assim, não tenho previsão de quantos são. E imprimir a média das idades dos homens e a média das idades das mulheres. O algoritmo deve parar a leitura quando o usuário informar uma idade com valor zero, certo? Hora que ele digitar um valor zero lá na idade, para a leitura e faz a impressão das médias, né? Outro, cria um algoritmo para ler os valores vendidos por uma empresa. O algoritmo deve interromper a leitura caso o valor informado seja igual a zero. Ao final, imprima a média diária de vendas. Mais um, cria um algoritmo para calcular a média aritmética de várias notas. A leitura deverá ser interrompida caso a nota lida seja igual a zero. E o último, onde eu anoto simplesmente um exemplo de plena equivalência, que é cria um algoritmo para imprimir os números pares entre 1 e 100, usando, é óbvio, uma estrutura de repetição, tá? Deixa eu dizer algo para vocês, pessoal. Quando vocês se encontrarem com um problema como esse, ou como esses, vocês precisam refletir no problema, buscar interpretações para ele, né? Pode ser que aqui a gente deixe muito claro para vocês que vocês vão usar uma estrutura para, uma estrutura enquanto, ou repita, ou vai usar um caso, uma estrutura escolha, ou uma decisão e tal. Mas veja, nem sempre os problemas são postos para nós de uma maneira muito clara, né? Na verdade, não é. Na verdade, não é. Quando você vê se encontra, vai desenvolver um projeto para uma empresa, muito dificilmente que você vai encontrar requisitos na superfície ali, na flor da terra. É complicado, você tem que ir a fundo, buscar interpretar, buscar mais conhecimento. O mesmo com relação aos algoritmos. Por que eu estou dizendo isso? Olha, aqui
nesse primeiro aqui, ó. Crie um algoritmo para ler a idade e sexo de vários candidatos e imprimir a média das idades dos homens e a média das idades das mulheres. Poxa, você tem que entender que aqui está subentendido que você vai fazer leitura, que você vai fazer acúmulo e que você vai fazer contagem, porque senão você não tem como calcular a média, entenderam? Isso tudo faz parte da interpretação do problema. Como é que você chega em média se você não acumulou? Como é que você calcula a média se você não contou? Como é que você vai fazer a decisão entre homem e mulher, se não por uma decisão? Vocês estão vendo? Então, isso faz muito sentido para que vocês entendam a importância de se interpretar o problema, né? Nem sempre a gente encontra problema muito fácil de se interpretar. Olha esse último aí. Crie um algoritmo para imprimir os números pares entre 1 e 100. Professor, eu tenho que fazer via tudo de repetição? É óbvio que não. Você pode fazer 100 instruções, ou melhor, 50 instruções de escreva. Tal adequado? É óbvio que não. Nós já aprendemos que as repetições nos ajudam a reutilizar código, escrever algoritmos mais inteligentes, né? Então, sempre que você vê a possibilidade de repetição, use repetição, né? Controle a complexidade, senão fica um algoritmo muito sem inteligência, muito manual, muito braçal e que só vai dar problema posteriormente. Passado o teste na entrada, agora a gente vai falar de teste no final. São aqueles, ou melhor, aqueles algoritmos, aquelas estruturas que ao final de cada iteração, realizam um teste para determinar sua continuidade. O bloco encapsulado é repetido diversas vezes. Após o final de cada iteração, a expressão booleana, a saída é avaliada. Se seu valor falso for falso, significa que a próxima iteração deverá ocorrer. Caso contrário, o laço deverá encerrar-se. Opa, então peraí. Na estrutura deixa eu voltar aqui. Na estrutura se verdade, continua a executar, na estrutura se verdade, eu paro de executar. Certo? Na estrutura se falso, eu não executo, ou eu não entro, ou eu paro, na estrutura repita, se falso, eu repito. Falso, repito, igual, verdade, sai fora. Entenderam? O bloco encapsulado, aqui, a grande diferença entre as estruturas que testam no início, que é enquanto, e a estrutura que testa no final, que é o repita, é se o bloco encapsulado entre o repita e o até, ou entre o enquanto e o fim enquanto, se eles serão executados ou não, certo? Aqui no enquanto, eu já frisei isso para vocês. Se o resultado aqui, na primeira execução do enquanto, o resultado aqui for falso, ele não entra no enquanto. Ou seja, ele testa na entrada. Agora aqui no repita, eu posso alimentar esse com 11, ele vem, repita, ele escreve, ele incrementa e daí ele testa. Entenderam? E aí ele para. É claro que nesse exemplo aqui teríamos que fazer uma mudança aqui, mas ele para. Olha aí esse exemplo. O algoritmo ao lado realiza 10 iterações, ou seja, repetirá as linhas 6 e 7 até que a condição da linha 8 seja satisfeita, né? Ou seja, enquanto for falsa. Né? Enquanto o i for menor que 10, ele vai executar 6 e 7, 6 e 7. A linha 7 é importantíssima, pois alimenta a mudança na avaliação da condição. Eu incremento o i, eu mexo no i, né? Da mesma forma como lá no enquanto, para evitar o loop infinito. Diferentemente da instrução que testa na entrada, essa instrução executa o bloco de comandos ao menos uma vez, decidindo então se o fará novamente. Se após a primeira execução a condição avaliada resultar em verdadeiro, o laço não continuará, o laço para. Ou seja, aqui, dessa forma, veja que eu mudei, né? Aqui, ó, ele estava como igual a 11, numa perspectiva de que ele vai incrementando até chegar em 11. Aqui não, aqui eu provoquei uma entrada já inválida.
Ele entra com I11, escreve I11, incrementa para 12 e ele vê, é maior que 10? Então para. Mas ele executou uma vez, certo? Pode ser que vocês tenham problemas que ele necessite executar apenas uma vez, né? Tem problemas que ele não pode executar em nenhuma vez, tá? Para finalizar aqui, para a gente ir para os exercícios resolvidos, vamos falar sobre interrupção de laços. Em tese, os laços, após a gente codificá-los e deixá-los prontos, né, bem estruturados, em tese eles vão executar pelas vezes determinadas, se for contado, ou até que a condição seja satisfeita, se for baseada em teste, né? Mas os laços, eles podem ser interrompidos a qualquer momento. Nós podemos tomar essa decisão. Em Portugal, está errado aqui, em Portugal, em Portugal, no Visual G, a instrução para interromper um laço é interrompa. Em outras linguagens, como C Sharp ou Java, não sei em Java, mas em C Sharp eu tenho certeza, é break, que é justamente de parar. Né? Assim como tem o continue, que é quando eu quero que ele pule uma interação. Né? Enfim, tem várias coisas, vários problemas em que nós podemos utilizar a interrupção de laços. Perfeito? Bom, então o que nós vimos aqui hoje foi justamente a estrutura de controle de repetição baseada em testes, que é muito útil para nós solucionarmos problemas onde nós não temos uma previsibilidade da quantidade de iterações, né? Da mesma forma como as estruturas contadas é utilizada para reaproveitar código, e dessa vez ela se baseia em expressões booleanas. Daí eu friso a importância de se relembrar o conhecimento ali da tabela verdade. Eu tenho um material sobre isso, está na plataforma, tá? Beleza? Nós vamos para os exercícios resolvidos nos próximos vídeos. Deixa eu frisar algo para vocês. Pessoal, leia o livro-texto da disciplina, um livro bom, interessante. Pode ser que não seja um material excelentíssimo, mas é um material que está ali, é interessante. O autor explica bem, tá? E o fundamental, eu estou insistindo nisso, faça os exercícios. Professor, não entendi muito bem o enunciado. Entre em contato com o tutor, manda um e-mail, manda um posta no grupo, a gente vai receber, a gente esclarece, né? Eu não quero, e já aconselhei os tutores, que não deem soluções, a não ser na listas não avaliativas, que elas tenham o objetivo de fomentar o estudo, né? Ajudar vocês a tirar dúvida mesmo. Nas avaliativas, nós não podemos mastigá-las, porque isso vai prejudicar o aprendizado de vocês, tá? Eu volto a insistir, eu volto a falar, eu ensino algoritmo já tem um tempo, eu trilhei um caminho no mercado, eu entendo o mercado, eu sei como é que é. Isso aqui, tudo isso que a gente está vendo aqui, não chega perto dos desafios que vocês enfrentarão no mercado. Então, se mexam, certo? Pegou um conteúdo que está difícil, se mexa, tente fazer, tente implementar, implemente todos os códigos que eu coloquei até agora, faça, porque isso vai te dar conhecimento de causa na ferramenta, você vai entender por que você vai se acostumar com os erros, né? Nós aprendemos muito com os erros em algoritmos, porque através desses erros você vê onde você precisa aperfeiçoar, tá? Então, não perca seu tempo, faça as atividades, leia o conteúdo. Se quiser buscar alguma coisa a mais, fique à vontade. Mas o que está sendo explicado para vocês é o fundamento, é a base. Qualquer outra variação disso, pessoal, eu afirmo para vocês, qualquer outra variação é apenas em maior intensidade ou em problemas mais complexos, mas a base está aqui, certo? Poderíamos estudar outras coisas, bem mais, resolver problemas mais difíceis. Os problemas eles nos ajudam a moldar o nosso conhecimento, certo? Até o final da disciplina a gente vai ver mais algumas coisas que são mais difíceis e eu espero que vocês estejam acompanhando. Essa é a semana sexta, a semana praticamente aí metade da disciplina. A semana sétima será a semana de exercícios de fixação, uma semana inteira de exercícios. E nessa semana eu vou liberar uma lista para que vocês possam cumprir essa lista toda. Perfeito? Tá bom? Vamos aos exercícios resolvidos então.